tema da pregação hoje é: por que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú? A verdade sobre o amor de Deus. Malaquias capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais: de que maneira nos tem amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: no entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos exércitos diz assim: eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis: o Senhor é grande até mesmo além das fronteiras de Israel. Verso 6. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós perguntais: como temos desprezado o teu nome? Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar, e ainda perguntais: como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta-te ao teu governador. Será que ele se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Suplicai agora o favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesses em vão o fogo do meu altar. Ou seja, era bom que nem tivesse culto. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa oferta, diz o Senhor dos exércitos. Mas o meu nome é grande entre as nações. Do oriente ao ocidente, e em todo lugar, oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e seu alimento é desprezível. Afirmais também: que canseira! E o desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Trazei como oferta o que foi roubado, o aleijado e o doente, e ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Pergunta o Senhor. As pessoas estavam indo para o culto desanimadas, dizendo: que cansaço, era melhor ter ficado em casa. Maldito seja o enganador que, tendo animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrificai ao Senhor um animal defeituoso, pois eu sou grande rei, e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Então a situação espiritual daquele povo era horrível. Eles estavam oferecendo um culto que não agrada a Deus. E Malaquias, ele é um profeta do Senhor. E ele começa aqui o seu discurso dizendo: palavra do Senhor contra Israel. Em algumas versões está escrito assim: sentença de Deus contra o povo de Israel. Ou seja, Malaquias estava trazendo uma palavra de juízo da parte de Deus. Muitas vezes Deus ele irá usar servos para trazer uma palavra dura à igreja. Um servo de Deus, ele não prega só coisas agradáveis aos ouvidos das pessoas. Se você conhece pregadores, pastores que pregam apenas sobre bênção, apenas sobre vitórias, saiba que esse não é um servo de Deus. Ele é um servo do diabo. Há problemas em pregar sobre essas coisas? Lógico que não. Podemos pregar sobre bênçãos, podemos pregar sobre consolo, podemos pregar sobre vitória. O problema é que esses falsos pastores e pregadores pregam somente sobre isso. Eles nunca pregam sobre a ira de Deus. Eles nunca pregam contra o pecado. Eles nunca falam de santidade. Ou quando falam, falam bem superficial e bem pouco. O foco deles é bênçãos materiais,
vitórias, consolo, né? Pregam só uma parte do evangelho, não pregam o evangelho por completo. Então o falso profeta não é apenas o ladrão, aquele que rouba o seu dinheiro. O falso profeta também é o covarde, que omite partes da Bíblia que falam a respeito do juízo de Deus. E esses são mais perigosos. Porque esses, repare, eles nem estão pregando mentira. Eles estão pregando verdades. Mas eles dão ênfase só nas bênçãos e nas vitórias. Eles não dão ênfase no juízo de Deus. Eles não falam do pecado, eles não falam do inferno. Eles prometem o céu sem falar de pecado, sem falar de arrependimento. Então eles são falsos e perigosos. Martin Lloyd Jones vai dizer: retire a doutrina da ira de Deus da Bíblia e vai sobrar bem pouca coisa para se pregar. Mas hoje os falsos pregadores e pastores fazem um milagre. Eles conseguem pregar sobre vários assuntos e nunca falam sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, né, para as pessoas. Hoje, infelizmente, a maioria das igrejas evangélicas, pouco se fala da realidade do inferno, pouco se fala de arrependimento de pecados, pouco se fala de santidade. E isso é um sinal de uma igreja doente, ou talvez uma falsa igreja. Um pregador fiel, muitas vezes, ele irá pregar o que a maioria não vai gostar, mas ele prega mesmo assim, porque ele sabe que importa primeiro é agradar a Deus do que aos homens. Portanto, Malaquias é esse homem de Deus, que não temia, o povo não temia o que as pessoas iriam dizer sobre ele. Ele pregava a verdade, doa a quem doer. Esse era um homem de Deus, ele trouxe uma sentença, uma palavra de juízo. E, diante disso, diante desse fervor de Malaquias, vamos para o primeiro ensinamento, são apenas 2. Só que muito importantes para nós. Por que Deus nos amou? Esse é o primeiro tópico. Por que Deus nos amou? Verso 2. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais, de que maneira tem nos amado? Então Deus aqui ele faz uma afirmação. Eu sempre vos amei. E o povo responde com uma pergunta. De que maneira o Senhor nos tem amado? Se você olhar ao longo do livro de Malaquias, você vai ver que existem várias perguntas. Várias perguntas feitas pelo povo de Israel. E precisamos entender o teor dessas perguntas para compreendermos melhor o conteúdo do livro de Malaquias. As perguntas e questionamentos relatados no livro de Malaquias indicam uma confusão mental. Há muito questionamento, há muita confusão mental, há muita ignorância. Perguntas que indicam uma ignorância espiritual. O livro de Malaquias também é um livro de reforma e de renovação. Então, se você precisa de uma renovação na sua vida, você precisa ler o livro de Malaquias. O livro de Malaquias vai te ajudar nisso. E como então ser renovado através do livro de Malaquias? Primeiro, preste atenção nas perguntas feitas pelo livro. Depois, pergunte para você mesmo. Eu costumo fazer as mesmas perguntas que o povo de Israel estava fazendo? Eu faço as mesmas perguntas? Segundo, preste atenção nas respostas, nos argumentos e nas razões de Deus a essas perguntas. Preste atenção nisso. E no final, aceite a resposta de Deus. Então, em primeiro lugar, olhe as perguntas e veja se você também não faz as mesmas perguntas. Preste atenção nos argumentos e na resposta de Deus e veja se você aceita a resposta de Deus. Se você fizer essas 3 coisas durante a leitura do livro de Malaquias, você terminará o livro renovado. Agora, se diante das perguntas feitas, você não aceitar as respostas de Deus, você está perdido e vivendo em uma ignorância espiritual como o povo de Israel. E a primeira pergunta, qual foi? Ali está no verso 2. O povo de Israel está perguntando se o Senhor os amava. O Senhor nos ama mesmo? Será que o Senhor nos ama? Nós estamos agora, em menor número, nós não estamos ricos como os nossos antepassados.
Não estamos ainda sob o jugo de um outro império, não temos, um templo bonito como o anterior. Será que o Senhor nos ama mesmo? Agora pergunte para você. Você costuma fazer essa pergunta para Deus? Será que Deus me ama mesmo? Minha vida está toda atrapalhada. Será que Deus me ama? Eu não tenho ainda o emprego que eu queria, eu não tenho o dinheiro que eu queria, eu não tenho a casa que eu queria, eu não tenho os filhos que eu queria, eu não tenho a viagem dos sonhos que eu queria. Será que Deus me ama mesmo? Porque eu estou vendo isso na vida do ímpio, estou vendo isso na vida do vizinho, dos meus parentes, das outras pessoas, mas eu não vejo na minha vida, eu acho que Deus não me ama. Será que a nossa pergunta muitas vezes não é a mesma pergunta desse povo incrédulo nos tempos de Malaquias? A segunda pergunta está ali no verso 6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós perguntais, como temos desprezado o teu nome? São cínicos. Qual o teor da pergunta? Tem gente que está errado, está aprofundado na lama, aí Deus está enviando pessoas para repreendê-lo, dizendo que ele não está fazendo a vontade de Deus, e ainda ele é cínico ao dizer, o que eu estou fazendo errado? Eu estou fazendo tudo certo. Ele não consegue enxergar o seu pecado, ele não consegue fazer uma autoanálise, ele não consegue fazer um julgamento próprio. Então você precisa se perguntar, será que eu consigo fazer uma autoanálise? Será que quando a palavra está sendo pregada, eu consigo olhar para a minha vida, enxergar o meu pecado? Ou eu nunca tenho pecado? Tudo que eu prego aqui, você está perfeito. Nada do que eu prego aqui serve para você. Talvez você esteja nessa condição. Você precisa perguntar, será que eu não estou confuso, sem saber se estou errado? Isso é um sinal de confusão espiritual. A resposta para a primeira pergunta agora, está lá no verso 2, né? Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais de que maneira nos tem amado. Aí Deus responde como? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Irmão gêmeos? Diz o Senhor, no entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Então Deus responde a pergunta deles mencionando Jacó e Esaú, os dois irmãos gêmeos. E Deus então diz que ele escolheu Jacó e odiou Esaú. Porque as pessoas normalmente questionam o amor de Deus? Porque as pessoas são impacientes e imediatistas. São pessoas que têm foco muito restrito ao momento. Ela consegue enxergar só o que está diante dos seus olhos. Ela não olha para o passado, ela não olha para os feitos de Deus, ela não olha o que aconteceu durante a sua vida. Você se lembra de João Batista? Pessoas quando olham para João Batista e veem João Batista agora na cadeia, logo pensam, olha, eu acho que Jesus não amava João Batista. Jesus não amava João Batista. Por quê? Porque agora ele está na cadeia. Muitos pensam assim. Vem problemas sobre a vida dela, aí ela acha que Deus não a ama. Você lembra dos amigos de Jó? Jó tinha perdido dinheiro, saúde, perdeu os filhos, perdeu muita coisa. Aí os amigos de Jó foram até Jó e começaram a acusá-lo. E começaram a pensar, olha, Deus não ama Jó. Porque Jó está na desgraça. Isso reflete, a ira de Deus sobre Jó, não amor. Então eram homens, amigos de Jó, eram imediatistas, impacientes. Esse é o teor da resposta de Deus. Deus então estava levando o pensamento do povo de Israel ao passado, não no momento que eles estavam vivendo. Deus estava fazendo o povo se lembrar das alianças do seu descendente Jacó. Deus estava dizendo, vocês esqueceram do que eu fiz com vocês desde os tempos antepassados, desde os tempos passados, como o seu descendente Jacó, como o seu antepassado Jacó. Parem de julgar o meu amor por vocês através de critérios imediatistas. Eu não comecei a amar vocês agora, eu tenho amado vocês há séculos atrás. Olhem o que eu fiz a esse povo nos tempos de Jacó. A distância entre Jacó e Malaquias é de séculos. É um tempo muito distante. Então Deus está dizendo, olha, eu amei vocês antes de vocês nascerem.
Vocês não podem duvidar do meu amor. Antes dos gêmeos terem nascido, eu amei Jacó e odiei a Esaú. Né? Jacó era enganador. Jacó enganou seu irmão. Jacó enganou seu pai. Ele não tinha mérito nenhum para Deus escolhê-lo. E mesmo assim Deus resolveu amar Jacó. Então, diante disso, eu te pergunto, quando vem um pensamento na sua cabeça, será que Deus tem me amado? Minha vida está difícil. Você precisa trazer à memória as coisas antigas, o que Deus tem feito por nós. Não foque no imediato. Não foque no problema, mas foque no que Deus tem feito a você desde quando você nasceu. Pois Deus também nos amou há muito tempo atrás. Por exemplo, se você é um descendente de europeu, Deus já tinha te amado há muito tempo atrás. Lá em Romanos 15 vai dizer que Deus já estava enviando o apóstolo Paulo para a Espanha, para pregar na Europa. Então, lá atrás, Deus já tinha te amado, já tinha amado você, já tinha me amado. Se você talvez seja um descendente de africano, lá em Atos 8 vai dizer que Deus estava usando a vida de Filipe para pregar para um eunuco africano. Então Deus já nos amou lá atrás. A Bíblia vai dizer que Ele nos amou, né? Antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para a salvação antes do mundo, da existência do mundo. Então, há quantos séculos Deus tem espalhado o seu evangelho ao mundo para que chegasse a mim e a você em 2026? Deus já tem nos amado lá atrás. Aí Deus faz tudo por mim e por você durante a história. E aí a gente quer se trancar num quarto e dizer, eu acho que Deus não me ama. Vive cabisbaixo, triste, depressivo. Pare com isso. Né? Deus está todo dia querendo arrebentar o meu e o seu coração duro para enxergar o amor dele. E às vezes nós não enxergamos. Romanos 5 vai dizer, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Nesse mundo pode acontecer. Você vê uma pessoa muito boa, não, vou entrar na frente lá, essa pessoa não pode morrer, é uma pessoa muito boa, ela é melhor do que eu, então eu vou dar a vida por ela, porque ela é uma pessoa boa. Mas Deus não, Deus vai além. Mas Deus prova o seu amor para conosco a ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo nos amou quando éramos inimigos dele. Nós não éramos amigos, não éramos pessoas boas, éramos serial killers, assassinos, homens horríveis. Então Deus, Ele provou o seu amor entregando o seu Filho numa cruz. Deus, Ele nos ama eternamente. Não teve início do amor de Deus por mim e por você quando nós nascemos. Não, Deus, Ele é eterno, Ele já nos amou na eternidade. Deus, Ele nos tem amado com amor eterno. Por que então as pessoas ficam perguntando se Deus as ama? É porque elas têm uma visão deturpada do que é o amor. E com isso, elas não conseguem enxergar os verdadeiros sinais do amor. O texto diz que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Muitos ficam se perguntando, como pode Deus ter rejeitado Esaú? Como pode Deus ter odiado? No original diz lá, Ele odiou Esaú. A pergunta correta deveria ser outra. Por que Deus não rejeitou todo mundo? Por que Deus não mandou todo mundo para o inferno? Porque se Deus enviasse toda a humanidade para o inferno, isso seria justo. Porque o salário do pecado é a morte. Então todos nós merecíamos o inferno. A nossa pergunta muitas vezes está errada. Por que Deus escolheu alguns e não todos? Não, por que Deus não mandou todo mundo para o inferno? Era isso que a gente merecia. A grande pergunta deve ser, por que Deus amou Jacó? Esse é o mistério. Por que Deus amou alguns, sendo que todos não mereciam o amor de Deus? Porque Jacó não merecia ser amado. Por exemplo, perguntar para Esaú, né? Por que Esaú foi condenado? Por que Deus odiou Esaú? É a mesma coisa de você perguntar por que o ladrão foi preso. Por que o assassino foi para morrer, né? Por que ele foi condenado à morte? Cadeira elétrica. Por quê? Porque ele é mau. Então essa pergunta é óbvia. Por que Deus odiou Esaú? Na verdade,
por que que Deus amou Jacó? Essa deveria ser a nossa pergunta, porque ele também deveria odiar Jacó. Porque todo mundo é pecador, todo mundo deve ser condenado. Então, se você não entender isso, você não entende a salvação. Se você se acha uma pessoa boa e que Deus devia te escolher porque você tem méritos, você é melhor que fulano, melhor que ciclano, eu quero dizer para você que você nunca foi salvo. A salvação passa por esse entendimento de saber que você é merecedor do inferno, que você não merece nada de Deus. Tudo que você tem é fruto da graça. O ar que eu e você estamos respirando agora é fruto da graça de Deus. Ele poderia cortar agora e mandar a gente para o inferno, e ele seria justo e bom. Então a pergunta é, se todos nós merecemos o inferno, por que alguns são salvos? Romanos 3,10 vai dizer, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, alguns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o diagnóstico do ser humano. Não há ninguém bom. Então nós não merecíamos. Por que Deus então resolveu amar alguns? Jacó era um trapaceiro, enganador, enganou seu pai, enganou seu irmão. Ele não era uma boa pessoa. Por que Deus fez isso? A resposta disso é graça, favor imerecido. Eu e você não merecíamos. Através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, fomos agraciados. Não há justiça alguma em nós. É fruto da graça. É por isso que Deus tem nos amado. Você só vai entender o amor de Deus a partir do momento que você compreender que não merecia esse amor. Você só vai ser grato a Deus quando você entender, eu sou um pobre, miserável, depravado, pecador. Se Deus não me amasse, se Deus não me salvasse, eu estaria seguindo o caminho da grande maioria desse mundo hoje. Então, duas coisas são necessárias para entender o amor de Deus por você. Em primeiro lugar, você precisa entender que você não merece nada. Você não merece nada. Em segundo lugar, que você é inútil. Inútil, né? Você não tem utilidade para Deus. A Bíblia diz que nós somos um servo inútil. Às vezes as pessoas levam essa palavra para o xingamento, né? Mas essa palavra, ela não tem só o significado de xingamento. Inútil é alguém que não tem utilidade, ou algo que não tem utilidade. Por exemplo, útil. Útil é algo que você precisa. Por exemplo, vem um americano aqui na igreja. Eu não domino inglês, não sei falar inglês. Então, se você souber falar inglês, você vai ser útil. Agora, se eu soubesse falar inglês, você seria inútil. Isso não estou te xingando, mas você não seria útil para aquilo, não precisa. Então, pensa aí. O que Deus, sem você, não conseguiria fazer? O que Deus? Deus precisa de mim, que senão Deus não ia fazer nada. Deus, Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nós para nada. Ou seja, em relação a Deus, nós somos inúteis. Deus não precisa da gente. Por que então Deus nos usa sem precisar? Por quê? Porque Ele nos ama. Quando você entender que Deus não precisa da gente, mas mesmo assim Ele nos usa, você vai compreender o amor de Deus. Por exemplo, quando você se converteu, alguém foi pregar para você, alguém foi usado por Deus para pregar para você. Deus precisava desse alguém? Não, Deus poderia usar uma outra pessoa. Deus poderia usar um anjo. Deus poderia rasgar o céu e pregar diretamente para você. Ele não precisaria. Não precisaria. Deus usou alguém porque Ele quis. E se Ele usa alguém, é porque Ele nos ama. Por exemplo, uma mãe, ela chama a filha para cozinhar junto. A mãe domina a cozinha. E aí, ela sabe fazer tudo lá, mas aí ela chama a filha para cozinhar. A mãe precisa da filha para cozinhar? Não precisa. Mas ela quer a companhia ali, ela quer estar junto com a filha. Amor. Mesma coisa um pai. O pai sabe fazer o churrasco. Ele já fez vários churrascos na vida. Aí ele chama o filho para ajudar ele. Ele precisa do filho? Não precisa, ele sabe fazer. Mas por que ele chama? Porque ele ama. Ele gosta de estar junto. Então pense, se uma pessoa te chama para fazer algo, olha para você como é que o amor de Deus é perfeito. Uma pessoa que te chama para fazer algo, só quando ela precisa de você,
então é sinal de que essa pessoa, ela está te usando, né? Ela não te ama. Ela só liga para você quando está precisando. Ela vai fazer algo, ela só te chama porque ela está precisando. Agora, se essa pessoa ela não precisa de você e mesmo assim ela te chama, então é sinal que ela te ama. Ela não precisava, ela saberia resolver aquilo, saberia fazer aquilo, mas porque ela te ama, ela te chama. Então é isso que acontece com Deus. Deus não precisaria de nada de nós, mas Ele nos usa, Ele quer ter comunhão conosco. Então você precisa entender. Você não merece ser amado e Ele te ama. Ele não precisa de você para governar o mundo, mas Ele te usa. É puro amor. É puro amor. Deus chama um filho e diz, olha, eu quero curar aquela pessoa. Eu posso curar, mas eu quero usar a sua oração. Eu quero te usar. Eu quero salvar aquele homem terrível, mas eu quero usar a sua vida para você trabalhar junto comigo. Ele te ama tanto que Ele quer te incluir no trabalho do reino. Deus, Ele faz conosco como você faz com um filho pequeno, né? Você está dirigindo o carro. Aí você coloca a criança ali no colo e fala para a criança, né? Vai, dirige. Só que você está segurando ali embaixo, né? Só que ela acha que ela está dirigindo o carro, mas não está. É você que está dirigindo. Mas por quê? Porque Deus gosta de estar com seus filhos. Ele ama. Por exemplo, se amanhã Deus quiser levantar alguém para pregar aqui nesse púlpito melhor do que eu, Ele pode fazer. Mas eu entendo que eu não mereço. Eu não mereço, mas Ele me amou. Existem pessoas muito melhores do que eu. Mas, se estou pregando aqui hoje, para mim é uma honra, é um privilégio. Então, quando você compreende isso, você vai entender a diferença de obrigação para privilégio. Servir a Deus, estar na igreja de Cristo, ser salvo é um privilégio. Então eu faço em gratidão a Deus, porque Ele me ama, Ele quer me ver junto com Ele, trabalhar junto comigo. É um privilégio. Você não vai ver o culto como uma obrigação, e esse é o segundo tópico. Para você ter um culto verdadeiro, você precisa entender o amor de Deus. O verdadeiro culto é a resposta de quem entendeu o amor de Deus. Então, depois de falar aqui da eleição de Jacó e da rejeição de Esaú, no verso 6, Deus vai dizer, o filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós perguntais, como temos desprezado seu nome? Então aqui nos mostra que há um dever daqueles que são filhos de Deus, daqueles que foram amados por Deus, em responder o amor de Deus através de uma adoração verdadeira. E quando a gente não responde a Deus com uma adoração verdadeira, é porque nós ainda estamos ignorando o amor de Deus. Por exemplo, alguém te presenteia. Olha, você não merece, mas eu vou comprar uma casa para você lá em Miami, uma Ferrari, e outra, eu vou arrumar um emprego bom para você lá. Você não merece, mas você vai agora ter um coração grato. Nossa, foi tão bom comigo. Eu não mereci isso não. Você então vai reconhecer e entender o benefício recebido. Então quando as pessoas não agradecem, é porque não entenderam o benefício. A falta de gratidão é fruto de uma falsa compreensão. E esse é o motivo pelo qual muitos desprezam o culto. Muitos veem ao culto como uma obrigação. Acham o culto chato. Sabe por quê? Porque eles ainda não compreenderam o favor recebido de Deus. Não compreenderam o amor de Deus. Então, para eles, o culto é chato, é desprezível. Ele não vê a hora de ir embora para casa logo. Por quê? Porque ele ainda não entendeu o amor de Deus. Então, ele não tem um coração grato. Ele vem para o culto com ingratidão a Deus. Portanto, passe a olhar tudo o que Deus tem feito para que o Evangelho chegasse a mim e a você. Então você será grato a Deus. Por exemplo, Deus permitiu ao longo da história as Sagradas Escrituras chegar até nós. Estamos lendo hoje. Isso é fruto da graça, fruto do amor de Deus. É o amor de Deus. Aqui no verso 8 nós vamos ver alguns desvios dos israelitas.
em relação a Deus e as suas reclamações. Olha o que diz o verso 8. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis o animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta-te ao teu governador. Será que ele se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Você quer ter uma reunião, uma audiência com o governador, mas você traz algo que não agrada a ele. Você acha que ele vai receber? Você não vai. O que dirá diante do governador do mundo? Do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o culto é para isso. Nós estamos aqui para adorar a Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o governador do céu e da terra. E aí nós viemos para o culto de qualquer maneira, damos um culto, né, desprezível, e você acha que Deus vai se agradar? Você vem forçado, tem vontade de ficar em casa, ou seja, você traz um culto que não agrada a Deus. Você precisa vir ao culto com gratidão no coração, fazendo da sua melhor forma possível, porque você entende o amor de Deus. Talvez você não dá um culto que agrada a Deus, é porque você não compreendeu o amor de Deus. Então esse texto nos mostra que o culto que Deus havia instituído não estava sendo feito. Um culto que agrada a Deus precisa ser do jeito que Ele ordena. E várias coisas que eles estavam fazendo ali estavam indo contra a vontade de Deus. Hoje não mudou. Estamos aí há 2000 anos. E infelizmente, muitas pessoas têm desprezado o culto como o povo de Israel. O culto, ele deve ser conforme a vontade de Deus. O culto é um culto solene, algo sagrado. Você, quando vai numa audiência com o juiz, você não pode ficar lá de qualquer jeito, com qualquer roupa, ficar lá fazendo coisas que vai atrapalhar a reunião. Então nós não podemos dar um culto a Deus, prestar um culto a Deus de qualquer maneira. Primeiro, nós não podemos ficar chegando atrasado. Nós precisamos chegar no horário, porque é para Deus, tem que ser com excelência. Né? A não ser que aconteça um imprevisto, mas você já tem que colocar no seu trajeto essa possibilidade de se atrasar no meio do caminho. Então, melhor você chegar antes, né? E isso é bom, porque aí você já vai no banheiro, bebe água, cumprimenta os irmãos, né? Faz o que tem que fazer, e aí você vai dar um culto que agrada a Deus. Os louvores, nós precisamos cantar louvores cristocêntricos, teocêntricos. Precisamos nos preocupar com isso. Precisamos ter reverência, respeitar o momento da palavra. O momento da palavra não é momento de a gente ficar conversando, de fazendo brincadeira, de ficar distraindo a atenção das outras pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Os puritanos, eles levavam a sério isso. Eles diziam, né? Se alguém abre a Bíblia e interpreta o texto da maneira correta, é como se o próprio Deus estivesse falando. E aí, no momento do culto, a gente tem uma total irreverência. Deus não se agrada. Os reformadores, eles criaram o termo chamado princípio regulador do culto. O termo significa aquilo que agrada a Deus é aquilo que nós iremos colocar no culto. Aquilo que foi revelado nas Escrituras, isso sim é um culto verdadeiro. E qual era o padrão? Quando nós olhamos para o culto dos irmãos do passado, o que tinha? Adoração, oração, leitura da palavra, ceia e batismo ocasionalmente. Por isso não temos aqui no nosso culto dança, teatro, homenagens a pastor, a criança, a mulher, né, ao papagaio, ao cachorro. Não tem. Porque Deus não instituiu. Nós não vemos isso na Bíblia. E quem acrescenta algo a mais no culto do que está na Bíblia, nós vemos que é fogo estranho. Lembre-se de Nadab e Abiú? Eles eram filhos dos sacerdotes, levaram fogo estranho, algo que Deus não havia ordenado para o culto, e morreram por causa disso. Deus os matou. Então nós precisamos nos preocupar com a forma de cultuar a Deus. Os elementos exteriores são importantes, porque Deus assim o determinou. Por que na ceia tem que ser o suco de uva, né? É o fruto que vem da videira, o pão? Porque foi Cristo que ordenou. Se a gente coloca no local da ceia, vamos colocar ali mel, vamos colocar ali uma coxinha, né? Não foi o que Deus ordenou ali, né? Vamos colocar ali uma mandioca, vamos colocar outra coisa, uma salsicha, né? Não. Tem que ser o que Deus ordenou. É o pão e o vinho. O pão e o suco de uva. Qualquer outra coisa está sendo diferente, é fogo estranho. Mas uma outra coisa, além dos elementos exteriores, talvez,
é tão importante quanto essa é o nosso culto interior, a nossa motivação de estar no culto. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 2, que Jesus, no dia do Senhor, lá vai dizer, João diz que no dia do Senhor, no domingo, Deus apareceu para João e disse que ele andava entre as igrejas. Mas todo dia que a gente está cultuando a Deus é o dia do Senhor. Não é só o domingo. Todo dia que tem culto é dia do Senhor. E aí, Jesus ele está passeando na igreja, sondando os corações, sondando as motivações das pessoas, e diante disso, ele dá um veredito. Arrependam-se ou ele elogia. Apocalipse 2:1 vai dizer: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem os 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. No versículo anterior, no capítulo 1, vai dizer que os candelabros de ouro são as 7 igrejas espalhadas sobre a asa. Então Jesus ele anda durante o culto pela igreja, sondando o meu e o seu coração. Aonde está o nosso coração? Deus ele quer então que os elementos do culto sejam corretos, os elementos exteriores, mas não só isso. Ele quer que aquilo que está dentro, no nosso interior, também seja correto. O nosso culto interior precisa ser correto. A fé nas coisas corretas, o amor pelas coisas corretas, a esperança e o ódio pela maldade, que é o arrependimento. Por exemplo, se eu prego aqui contra o pecado, e às vezes esse pecado fere o seu pecado, eu prego contra algo, contra você. O que você deve fazer? Você deve não ficar com ódio de mim. Você deve ficar com ódio do seu pecado e se arrepender. Você se lembra de João Batista? Ele pregou para Herodes. Qual era a reação correta, a intenção correta do coração de Herodes? Era olhar para o seu pecado e ficar irado com o seu pecado e abandonar. Não, mas ele ficou irado com João Batista. Então, no culto, é momento de nós analisarmos a nossa vida. Vermos as motivações do nosso coração. Portanto, essa é a mensagem inicial de Malaquias. Deus nos ama. Ele fez uma aliança conosco. E nós devemos responder a essa aliança, adorando, sempre, em espírito e em verdade, de todo o coração, com a motivação correta. Um culto exterior correto, mas um culto interior correto também. Então, se nós não respondemos esse amor dessa forma, com gratidão a Deus, tem algum problema conosco. Eu não sei como está o seu coração, qual é a sua motivação, se tem gratidão aí no seu coração ou não tem, que se não tiver, que você hoje peça perdão a Deus, se conserte e peça ao Senhor, me dê a alegria da salvação, que eu possa cantar como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, me livra-se de vir para o culto arrastado, vir para o culto com vontade de ir embora, mas que eu tenha sempre o desejo de conhecer a verdade, de conhecer o Senhor, que a palavra sempre venha trazer refrigério no meu coração, que eu venha ansiar pela palavra, assim como a corça anseia pelas águas, que assim o meu coração anseie pelo culto, pelas tuas verdades. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Vamos agradecer a Ele, pelo seu amor. Ele provou o seu amor, entregando o seu Filho, para morrer na cruz do Calvário por nós. Nós não merecíamos. Merecíamos a morte e o inferno. Mas Ele nos amou e Ele tem nos amado, Nunca duvide do amor de Deus. Nunca. Nunca duvide. Porque aquele que Ele salvou, Ele também vai fazer perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Ele nos ama. Ele cuida de nós. Não dê ouvidos, às vezes, para o seu coração, que é corrupto, enganoso, de achar que Deus se esqueceu de você. De que Deus não te ama. Não, Ele te ama. E o seu amor é eterno. O seu amor é verdadeiro. O amor de Deus por nós, é incondicional. O nosso amor muitas vezes é condicional. Eu só amo fulano porque eu gosto dele, eu tenho afinidade. Não, Deus, Ele olhou para nós e não viu afinidade nenhuma. Mas mesmo assim Ele nos amou. Já viu a história da
do príncipe a Cinderela, né? O príncipe amou a Cinderela porque ela estava bonita, toda arrumada, né? Mas Deus não. Deus nos amou quando nós éramos a Cinderela feia, fedorenta, descabelada. E Deus nos amou dessa forma, não quando nós estávamos bonitinhos. Então não é que nós possamos retribuir esse amor cultivando um coração grato a Deus, cultuando a dele sempre que possível, dando a ele um culto racional, não só na igreja, mas no nosso modo de viver.